De casas que flutuam em enchentes até casas circulares que desafiam os furacões, aqui estão as impressionantes casas que resistem a desastres naturais. Viver na ilha de Camano, no estado de Washington, Estados Unidos, significa viver uma vida exposta a muitos perigos. Na verdade, esta ilha não pode oferecer um ambiente de vida sereno devido às suas características geológicas. A ilha de Camano é relativamente instável. Os terremotos são frequentes. No século XIV, um fragmento de terra quebrou a ilha, causando um poderoso tsunami. As casas foram destruídas. Se uma família quer se mudar para esta ilha, deve tomar certas medidas necessárias. Esta família está consciente dos perigos de se mudar para este país propenso a desastres, com apenas 13 mil pessoas. Eles precisam fazer da segurança uma prioridade. E para isso precisam viver em uma casa que os proteja. A família contratou os serviços de um renomado arquiteto, Dan Nelson. Este arquiteto engenhoso projetou muitas casas à beira-mar que são altamente resistentes a marés altas e enchentes. Assim, ele imaginou uma casa para esta família que seria protegida contra todos os rigores do tempo. Depois de mais de um ano, a casa é finalmente construída. É tão elegante quanto estranho e foi construído no lado norte da ilha. A família estava ansiosa e, depois de fornecê-lo, não está nada decepcionada com o resultado. De fato, a família ficou encantada em descobrir as peculiaridades desta casa original. Tem uma superfície de 290 metros quadrados e os dois andares principais estão a 3 metros acima do solo. O espaço no meio, composto de várias divisórias de vidro delimitadas por colunas, é o que o arquiteto chama de sala de inundação. Você adivinhou? No caso de um tsunami, somente esta área seria afetada. Dependendo da força da enchente, pode quebrar as janelas. Mas aconteça o que acontecer, os andares superiores, onde a família vai morar, serão poupadas. Além disso, a casa pode resistir às rajadas de vento de mais de 140 km por hora. No entanto, esta propriedade, na qual o arquiteto colocou toda a sua genialidade, deve ter custado à família uma quantia exorbitante. Mas é o preço a pagar pela segurança total na ilha de Camano. E agora a família pode se estabelecer em paz nesta casa agradável e indestrutível. Vamos passar para outra ilha, onde os elementos da natureza não são mais perdoáveis. Sullivan Island, localizada na Carolina do Sul. Essa ilha vive sendo atingida por furacões violentos. Em 1989, um furacão devastador, apelidado de Furacão Hugo, atingiu a ilha. O arquiteto George Paul teve a infelicidade de saber que sua casa de família havia sido completamente destruída. Determinado a superar esta desgraça, ele queria projetar uma casa de família que não fosse afetada pelo clima. Desta forma, como ele disse, seus pais teriam paz de espírito para o resto das vidas. O desejo de George Paul era mais ambicioso do que se poderia pensar. Ele não apenas imaginava uma casa indestrutível, mas queria que ela fosse uma maravilha arquitetônica. Sua casa tinha que ser notável em todos os sentidos. Tinha que ser grande e luxuosa, ter uma forma geométrica marcante e produzir mais energia do que consumia. George Paul tinha uma empresa de construção em Charleston, onde seu sobrinho trabalhava. Esta empresa empreendeu este ambicioso projeto sob a direção de George. A obra foi concluída em 91 e o sonho do arquiteto se tornou real. A casa tem uma forma de cúpula, 4 andares e uma área de 376 metros quadrados. Completamente desprovida de cantos, este enorme invólucro de aço foi construído de uma forma única. Era uma espécie de lua crescente inicialmente, compacta, ainda não trabalhada. Depois foi pulverizada por dentro para organizar o espaço de acordo com os planos do arquiteto. Finalmente, as duas camadas, a interna e a externa, foram cobertas com aço. É uma fortaleza circular. Os furacões mais ferozes não poderiam danificar a sua estrutura. Além disto, esta casa oferece uma maravilha de luxo. As vistas são de tirar o fôlego, e os terraços são bonitos e espaçosos. Os quartos e o banheiro têm vista para o mar. É uma casa de sonho. Os residentes locais deram-lhe o apelido de Casa Star Wars. Esta casa, que já foi a casa dos pais de George Paul, está no mercado há alguns anos, custando 5 milhões de dólares. Apesar do seu luxo atraente e forma única, a casa está localizada em um ambiente muito hostil, que lembra muitas tragédias, e que não seria de muito interesse para muitas pessoas. No entanto, seu projeto continuará sendo um grande crédito para o arquiteto George Paul. Clyde Cancer foi um empresário americano que trabalhou como jovem em Asheville, Carolina do Norte. Na década de 1940, ele dirigia uma pequena empresa que vendia isolamento térmico. Ele mesmo foi de porta em porta para atender às necessidades dos residentes. Ele sempre escutava as pessoas e queria tornar suas vidas mais econômicas e seguras com suas instalações.
Clyde viu seu futuro sucesso em um projeto projetado por outra empresa. Casas redondas com uma estrutura aerodinâmica que as protegia de ventos fortes. Clyde comprou estes desenhos e os melhorou. Ele viu que os habitantes preferiam cada vez mais estas casas redondas porque a costa estava sujeita a tempestades frequentes. Assim, Clyde iniciou este projeto que atrairia cada vez mais pessoas. A empresa pensou grande e mudou seu nome para Deltec Homes. Deltec Homes havia projetado muitas casas na Carolina do Norte desde os anos 50, mas foi nos anos 80 e 90 que as casas se tornaram populares. Os piores furacões da região haviam dizimado tudo, menos as casas Deltec. Hoje é uma das empresas mais importantes do projeto de casas circulares. A razão de serem tão fortes é que não há nenhuma parte externa da casa que permita que os ventos atuem fortemente em qualquer ponto. Como a casa é circular, a pressão do vento está dispersa por toda a estrutura. Se, por exemplo, a casa tivesse sido retangular, a rajada atingiria um lado mais do que o outro. E é isso que causa a destruição do edifício. Cada componente de uma casa Deltec é projetado para reduzir os danos, desde as janelas até a lateral. Há milhares de casas dessas pelo mundo. Porém, nem todas são imunes a danos. Há duas casas que sofreram danos, uma nas Bahamas e outra nas Ilhas Virgens. Mas neste último caso, foi também devido ao descuido do proprietário que se esqueceu de subir as janelas, enquanto o furacão explodia em 2019. Entretanto, essas notícias só causaram danos materiais e foram uma oportunidade de aprendizado e melhoria para a Deltec Homes. Devido à mudança climática, a Europa está cada vez mais exposta às inundações. Há várias décadas, as agências de proteção ambiental vêm alertando para o perigo crescente para os lares europeus. Algumas práticas arquitetônicas estão levando em conta estas advertências. Este é o caso da firma inglesa Baca Architects, fundada em 2003 por Richard Coates. Nos últimos anos, Richard Coates e sua equipe tiveram que realizar um projeto ambicioso em um condado no sudeste da Inglaterra. Eles iriam construir a maior casa anfíbia, e ela deveria estar localizada na margem norte do Tamisa, em uma área totalmente exposta à água ascendente. Uma casa anfíbia é simplesmente uma casa projetada para flutuar em caso de inundação. Richard Coates e sua equipe tiveram que usar seu engenho para construir o que ele chamou de um edifício seguro. Este edifício seguro tinha que desafiar os desafios do meio ambiente e também ser um lugar agradável para se viver. Para realizar este projeto, os arquitetos tiveram que trabalhar com a agência ambiental local para conhecer o local e determinar os planos para o edifício. No final, os arquitetos enfrentaram este enorme desafio. A maravilha arquitetônica recebeu o nome de Formosa. Como pode ser visto na animação, quando há uma onda de água, a casa sobe e deixa a água passar por baixo. Um tanque, sob o piso principal, se enche de água e eleva a casa a 3 metros de altura. A casa, apoiada por postes de aço, não se desvia. Quanto às tubulações, elas acompanham a ascensão da casa. Além disso, essa casa consome pouca energia e não degrada o meio ambiente. O lado ruim é que as casas são muito caras e raras em comparação com as necessidades das populações. Nós só as vemos em países bem desenvolvidos. Entretanto, Richard Coates e sua equipe não desanimam e perseguem o sonho de tornar essas casas mais acessíveis e em perfeita harmonia com a natureza. A história da China está cheia de coisas notáveis e fascinantes, invenções, técnicas, receitas, artes, todo mundo de prodígios. Milhares de anos atrás, arquitetos chineses construíram seus edifícios com uma arte que era invisível no resto do mundo. Como os egípcios, os chineses queriam dar às suas obras arquitetônicas um caráter. Era necessário ter elementos muito sólidos de composição do material. O elemento era comestível e não precisava ir longe para encontrá-lo. Era arroz glutinoso, uma variedade muito popular de arroz no sul da China, mas suas aplicações em alvenaria foram muito satisfatórias e os chineses ficaram encantados com isso. Eles cozinham o arroz em óleo de madeira chinês e misturam a mistura com cal para produzir uma argamassa que só eles tinham um segredo. Essa receita permitiu construir paredes e todos os tipos de monumentos. Essas construções eram tão sólidas que não só sobreviveram aos séculos sem nenhum dano, mas ainda hoje podem resistir a terremotos. Até mesmo retroescavadeiras teriam dificuldades para derrubá-los. Cidades inteiras foram construídas com arroz glutinoso, que permanecem intactas apesar de inúmeras guerras. Entretanto, o uso desse arroz se acabou completamente. Talvez algumas pequenas vilas chinesas tenham mantido esse costume. Em qualquer caso, os cientistas concordam que um argamassa de arroz glutinoso seria útil para a restauração de edifícios antigos. Randy Wagner vive no Texas, Estados Unidos, em uma casa perto de um rio. Um dia, ele ouviu uma previsão de chuvas fortes, e ao contrário dos seus vizinhos, ele levou essas advertências a sério, e começou a pensar em como proteger sua casa. Ele então pensou em instalar uma peça especial de equipamento ao redor de sua casa, que Aquadam vende por $8.300. É um longo tubo de plástico
plástico para ser enchido com água e colocado ao redor da casa como uma barreira contra enchentes. Randy Wagner adotou este plano. Seus vizinhos, que não entenderam a necessidade dessas precauções, brincaram com sua represa inflável. Mas o proprietário recebeu essas piadas com bom humor e, em troca, encorajou seus vizinhos a fazer o mesmo para não correr risco. As chuvas começaram a cair lentamente e a previsão foi confirmada. A precipitação se intensificou, choveu tanto que o rio transbordou em suas margens e, eventualmente, as águas se espalharam por toda parte. Isso não era visto desde 1957, e as águas destruíram tudo. Os residentes foram forçados a evacuar, mas Randy pode ficar em casa porque sua represa inflável se foi eficaz. Ele foi um investimento que salvou vidas, pois as enchentes haviam demolido tudo, menos a sua casa. Mas seus vizinhos que haviam rido dele antes do desastre não tiveram a mesma sorte. Eles tiveram que fugir. Você pensaria que Randy Wagner estava satisfeito com sua vitória, não é? Não, seu coração estava no lugar certo e ele estava triste por eles. Ele queria que eles tivessem escutado ele. De agora em diante, em caso de inundações, a sabedoria de Randy Wagner vai servir de exemplo para a vizinhança. E esse é o fim do vídeo. Como sempre, não hesite em nos enviar suas impressões. Qual dessas casas te impressionou mais?